A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 14 de dezembro de 2024, eu quero compartilhar uma meditação maravilhosa na palavra do Senhor. A palavra de hoje está no Salmos 16, verso 1, que diz assim: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi, ele é um exemplo de uma pessoa que sempre se refugiava no Senhor, que colocava toda a sua confiança em Deus, sempre pedia direção para o Senhor. Quando estudamos a biografia de Davi, descrita nos livros de Samuel e nos livros de Crônicas, nós vemos que os momentos mais difíceis da vida de Davi foi o Senhor Deus que ele buscou, o Senhor Deus que ele pedia direção. A história vai dizer, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, que certa vez Davi e seu exército sendo perseguido pelo rei Saul, pois Saul queria destruí-lo, ao voltar de uma batalha, ele chegando em Ziclague, onde estava toda a sua família e a família dos seus soldados, ele se deparou com uma cena de terror, onde as suas mulheres e todas as crianças tinham sido levadas pelos amalequitas. Nesse momento, o exército de Davi, os soldados de Davi, começaram a ameaçá-lo, que se caso ele não trouxesse todas as mulheres e as crianças de volta, iriam assassiná-lo. E foi nessa pressão, nesse momento de dor, nesse momento de desespero, que a palavra nos diz que Davi, ele buscou fortalecimento e direção no Senhor. Ao invés dele se desesperar, de sair como um louco atrás das suas mulheres e das crianças para tentar solucionar o problema, ele primeiramente, ele buscou a Deus e fortaleceu o seu espírito e Deus o direcionou. Davi, ele era tão direcionado por Deus que a palavra vai dizer, quando eles saíram conjuntamente com o seu exército atrás dos amalequitas, no meio do caminho havia um homem que parecia ser um escravo. Davi, ele vendo aquela situação, ele parou para socorrer esse homem. E quando ele foi socorrer, ele descobriu que ele era um escravo egípcio que estava pertencente aos amalequitas e que havia deixado lá, pois ele estava doente, ele estava ferido. Davi deu comida para ele, resgatou, e foi esse egípcio que deu a direção correta para que Davi e seus soldados encontrassem aonde estavam as suas mulheres e as suas crianças. Quando eu medito nessa passagem, eu penso que qualquer pessoa que estava passando pela mesma situação de Davi jamais pararia no meio de uma estrada para ajudar, para socorrer um escravo. Mas isso é direção de Deus na vida de Davi. Davi, como ele era uma pessoa espiritual, como ele se refugiava no Senhor, Deus, ele dava a direção correta e Davi era sensível à voz do Espírito. É por isso que nos momentos de tribulação da nossa vida, nos momentos que as circunstâncias não estão favoráveis, nós temos que, antes de qualquer decisão, buscar direção, nos refugiar no Senhor, fortalecer o nosso espírito, para nós nos tornarmos pessoas mais sensíveis à voz de Deus. Pois Deus, ele nos direcionará e nos mostrará os detalhes que vale a pena nós prestarmos atenção. Pois quantas vezes, em situações adversas, nós começamos a dar ênfase para coisas desnecessárias, coisas que nos tiram do propósito, que nos distraem. Mas quando estamos sendo direcionados por Deus, nós somente nos atentamos àquilo que é preciso, àquilo que é necessário. E é somente Deus que é capaz de nos dar discernimento e nos dar direção para fazermos as escolhas corretas. Que o nosso refúgio nesses últimos 16 dias de 2024, independente da circunstância que estamos vivendo, seja o nosso Senhor. Que Ele possa nos fortalecer, nos dar direção,
para fazermos as escolhas corretas, as escolhas que fará nós sairmos de todo problema, as escolhas que nos gerará livramento e as escolhas que nos leva mais próximo de Deus. A meditação de hoje diz assim: quem tem Deus Pai tem refúgio nas horas difíceis. O Senhor, Ele não é Deus na nossa vida só nos momentos alegres. Ele não é aquele Deus que está só nos momentos que tudo está dando certo para nós. O Senhor, Ele é o Deus que está conosco na vitória, no luto, no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de vitória, no momento de ganho, mas também no momento de perda. Deus, Ele é o Deus de todas as horas. E é por isso que nós temos que estar com Ele em todos os momentos da nossa vida. Eu quero compartilhar também a leitura bíblica de hoje, que encontra-se em Gênesis 39, a história de José. Quando nós meditamos inicialmente na história de José, em Gênesis 37, nós vimos que os seus irmãos tinham vendido ele como escravo para os ismaelitas, e os ismaelitas, ao chegarem no Egito, venderam José para o guarda do faraó, para o oficial do faraó, melhor dizendo, o Potifar. E a palavra vai dizer que Potifar, ele levou José para cuidar das suas coisas, e logo ele percebeu que tudo que José fazia dava certo, que tudo José fazia e colocava a sua mão prosperava. Ao ver que o Senhor era com ele, pois a palavra diz exatamente isso em Gênesis 39, que ao ver que Potifar via que tudo que José fazia dava certo, ele estabeleceu José como o mordomo da sua casa para tomar conta de todas as suas coisas. Depois que José foi para a casa de Potifar, tudo dava certo na casa de Potifar. Potifar começou a ser cada vez mais próspero e mais abençoado por conta da presença de José. Porém, a esposa de Potifar, ela começou a cobiçar José. E ela começou a assediar José, pois ela queria a todo momento se envolver com José. Mas José, um homem de Deus, sempre negou, ao ponto de uma de suas falas a ela dizer: eu jamais pecaria contra Deus. Olha o que ensinamento que José nos dá. Pois as coisas erradas que nós fazemos não é somente contra as pessoas envolvidas, mas primeiramente é contra Deus. Porém, aquela mulher, ela não aceitava ser rejeitada por José, ao ponto que determinado dia ela agarra José e José sai correndo, e na hora que ele sai correndo, as suas vestes ficam na mão dela. E ela, irada naquele momento, ela começa a gritar, chama os servos da sua casa e ela conta uma mentira. Ela faz um falso testemunho, onde ela diz que José havia assediado ela. E quando Potifar chegou, ela continuou sustentando essa história. E eu quero compartilhar os versículos que estão em Gênesis 39, do versículo 19 ao 23, que dá continuidade a essa história. Assim que Potifar chegou na sua casa e ouviu a história da sua esposa, Potifar ficou irado e ele mandou prender José. E os versículos adiante diz: tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou também José na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro.
o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Que história maravilhosa, que história inspiradora a vida de José, perdão. A palavra diz aqui que logo após Potifar jogar ele na prisão, José, quando ele chegou na prisão, junto com os outros presos, que eram presos do rei, ele também, como era uma pessoa muito correta, muito justa, tudo que ele fazia bem feito, ele também adquiriu a confiança do carcereiro e ele começou a cuidar de todas as coisas na prisão. A palavra diz que ele tinha todo o controle da prisão, por tamanha confiança que ele despertava nas pessoas. José, ele é um exemplo de um caráter ímpar. José, ele era um homem de caráter independente da dor, independente da circunstância, independente da situação que ele vivia. Não havia injustiça que fazia José ser uma pessoa de caráter mau. José ele era uma pessoa justa, que fazia tudo com amor, que fazia tudo da melhor forma. É por isso que tudo que ele fazia prosperava, dava certo, e ele também despertava a confiança nas pessoas que conviviam com ele. É um exemplo para nós, pois o mundo ele é injusto. O mundo ele não é perfeito. Muitas vezes na nossa casa, no nosso trabalho, nós procuramos fazer tudo da melhor forma, mas não temos reconhecimento, somos injustiçados. E essas dores, algumas vezes, fazem nós não agirmos de uma forma adequada. Faz nós cairmos a nossa produtividade, não fazemos as coisas muito de forma bem feita, porque a falta de valorização é algo que nos chateia. Porém, nós temos que ter em mente que mesmo que as pessoas aqui nesse mundo terreno não nos reconheça e não nos valorize, há um Deus que nos valoriza, há um Deus que tudo vê e que está de olho em nós, como estava de olho em José, como estava de olho em Davi, e Deus retribuiu para José, para Davi, todo o bem que eles fizeram. E isso também serve para a nossa vida. Mesmo que ninguém reconheça o nosso valor, mesmo que ninguém nos elogie o nosso trabalho, nós temos que sempre olhar para Cristo e fazer como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Pois Deus, ele nos recompensa. E se a recompensa não for aqui, será no céu juntamente com ele. Que essa palavra te inspire, assim como me inspira também. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.